Gênesis, capítulo 32. Eu, lendo este capítulo, nós vamos recordar um pouco a história de um homem que a princípio, ele é conhecido de toda a igreja, desde que nós conhecemos de Bíblia. Ele é taxado como enganador. O nome deste homem nós bem conhecemos, é Jacó. Jacó, quando nasceu, poucos falam que ele era gêmeo com seu irmão Esaú. Filho de Isaac e Rebeca. E a palavra diz que um certo dia Deus, ou melhor dizendo, Isaac chama seu filho mais velho. Houve um problema na família, que eu sempre, quando estou falando nessa passagem, na história de Jacó com seu pai e sua mãe, aquele problema em que os pais, infelizmente isso acontece em praticamente todas as famílias, têm filhos preferidos. E eu acho que a maior tristeza para um filho é ele tomar conhecimento que ele não é o filho preferido do pai ou da mãe. Eu acredito que seja uma notícia muito triste para qualquer filho. Muitas vezes o pai ou a mãe não fala, mas ele mostra pelas ações. Não é assim, minhas irmãs? E isso aconteceu lá desde Abraão. Aí veio Isaac. Isaac amava Esaú. E Rebeca amava Jacó. Por dois motivos. Primeiro, Isaac amava Esaú porque Esaú era caçador. E Isaac amava o campo, amava a caça. E Rebeca amava Jacó porque Jacó era caseiro. Eu não sei que tipo de mãe Rebeca era, mas provavelmente Jacó, há uma grande probabilidade de Jacó chegar a fazer até a obrigação da mãe dentro de casa. Por isso que ela amava tanto Jacó. E a palavra diz que um dia Isaac, vendo que estava prestes a partir, Isaac chama seu filho Esaú e diz: meu filho, eu quero que você faça algo para mim antes da minha morte. Eu quero que você vá, traga uma caça, em busca de uma caça, e faça um guisado bem gostoso, do jeito que eu gosto. Todos nós temos uma comida preferida. Não sei se as irmãs têm, eu tenho. Todos nós. Às vezes tem gente que diz assim: mas fulana, tu gosta de comer cuscuz com ovo frito, que gosto tem isso? Você não vai saber nunca, que é uma questão pessoal. O outro fala: mas que gosto tem tu comer manteiga com pão? Não vai saber, irmão, isso é uma questão de preferência, é gosto. Pão doce com margarina, outros gostam. Eu, por exemplo, com banana. Eu, por exemplo, muito obrigado, filha. Hein? Misericórdia, meu pai. Aqui tem até quem come cuscuz com ketchup. Misericórdia. Ovo com farinha, né? Ninguém vai entender esses mistérios, irmãos. Ninguém. Eu, por exemplo,
eu gosto muito de cuscuz, feijão e charque. Não é? Ainda bota umas gotinhas assim de pimenta rápida para dar o, né? Ficar aguçado. Mas é uma questão de gosto. Então Jacó disse assim: meu filho, faça do jeito que eu gosto. Aí Esaú animou-se, né? Esaú disse: eu vou satisfazer a vontade de meu pai. Tinha um segredo ali. Após aquela comida, Esaú ia receber algo muito profundo, que era a bênção de seu pai. E a bênção, irmãs, literalmente ela seria transferida. Escute só, há um mistério em você abençoar teu filho. Há um mistério em você abençoar tua filha, teu neto, teu esposo, teu genro, tua família. Há um mistério. Como assim, pastor? Quando você diz assim para teu filho: meu filho, vai em paz, Deus te abençoe, te leve e te traga em paz. Você não está simplesmente falando algo por falar. Eu quero dizer o seguinte a você: você está transferindo bênção. Você entendeu? Você está transferindo. Quando você coloca a mão na cabeça, sobre a cabeça do teu filho, você está passando de você para teu filho a bênção. É uma transferência de bênção. E aí Esaú queria muito aquela bênção, até porque a bênção que ia ser ministrada sobre ele era a bênção que era devida por direito ao filho mais velho. Só que quando Rebeca ouviu isso, a Bíblia diz que ela... Samuel está entregando uma mensagem, eu não sei qual é. Rebeca ouviu isso. A Bíblia diz que ela chama o seu filho mais novo. Diz: meu filho, vem cá. Pois não, mãe. Mamãe, manhinha, sei lá. Vá lá no rebanho. Deixa eu usar a linguagem, me parece que é a linguagem do sul. Cate 2 cabritos, né? Cate, né? Pegar, né? 2 cabritos. E aí traga para cá, porque eu vou matar, vou fazer um guisado saboroso, do jeito que teu pai gosta. E você vai levar para ele, porque eu ouvi ele mandar teu irmão Esaú fazer isso, para poder receber a bênção. Eu quero que você vá. Jacó disse: não, mãe, vou não. Aí eu pergunto: Jacó tinha índole de ser enganador? Tinha não, irmão. Porque se ele fosse enganador, o nome dele significa suplantador. Está acima. Porque a Bíblia diz que quando nasceu, que Isaac foi perguntar a Deus por que havia uma guerra, uma luta no ventre da mãe. Os dois se mexiam dentro e o mexer, porque toda criança mexe, né? Mas o mexer dos dois não era normal, era como se fosse uma luta. E aí ela, preocupada, foi orar. Isaac orou e Deus deu a resposta. Deus disse assim: tem 2 povos dentro do ventre dela, só que o maior servirá ao menor. Só que não do jeito que Rebeca fez. De tanto ela insistir, Jacó disse assim: mãe, ao invés de eu receber a bênção, eu vou receber maldição. Veja que Jacó estava preocupado, porque se o pai descobrisse, poderia amaldiçoá-lo em vez de abençoá-lo, e aquela situação ali iria transformar-se em uma maldição para o resto da sua vida. E ele não queria isso. Porque quem é que quer maldição sobre si, irmão? Só quem não tem noção do que é maldição. E a palavra diz que ela disse: sobre mim seja a tua maldição. Então ela foi quem trapaceou o marido junto com o filho, induziu o filho a trapacear o marido. Adiantando a história, o preço que ela pagou foi o seguinte: ela partiu e nunca mais, depois que o filho foi embora para a casa do seu pai, do seu tio, do seu irmão Labão e tio dele, ela nunca mais viu ele.
Foi o preço que Rebeca pagou. E quando ele vai até ela, ele recebe ao pai, ela faz todo o esquema, irmão, direitinho. Ela faz o guisado do jeito que o pai gostava, que só Esaú sabia fazer. O pai conhecia, que o pai conhecia o tempero do filho. Ela também conhecia. Porque você conhece o tempero da sua casa. Você conhece o tempero da tua filha, até porque foi você que ensinou a ela. O teu filho, porque foi você que ensinou a ele. Então ela sabia todos os truques, né? Toda mulher conhece todo o truque dentro de casa. E ela fez tudinho. Pegou as vestes de Esaú, porque Jacó, ele era liso, Esaú era cabeludo. O que é que ela faz? Pega as vestes de Esaú, coloca sobre ele e cobre a sua pele também. E ele vai, chega até o pai diz: meu filho, já? Tão depressa? Aí agora ele mente. Não, meu pai, foi que a caça veio ao meu encontro. Aí Jacó fez assim, Isaac fez: se aproxima aqui, meu filho. Aí Isaac não estava podendo ver mais direito. Ele usou o olfato, o cheiro. Ele cheirou. O cheiro é o cheiro do meu filho. É o cheiro do campo. Aí agora ele usa a audição, porque a visão ele não podia, não estava mais vendo direito. Agora a voz é a voz de Jacó. Não é? Essa voz não é a voz de... Aí agora ele usa a prerrogativa da dúvida, que nós temos esse direito. És tu mesmo, meu filho? Aí Jacó, orientado pela mãe mentirosa: sou eu, meu pai. Tá certo. Então, se és tu mesmo, traz o guisado de Jacó. Isaac comeu, se fartou, né, tomou água ou vinho. Os israelitas judeus, eles têm muito vinho em casa. O pastor, ele estava pecando de tomar vinho? Não é pecado tomar vinho, não. Agora, se você não pode tomar, não tome não, irmão, que vai dar problema. Não é bom nem você chegar perto, porque dá problema. Mas Isaac tomou o vinho e quando terminou, abençoou Jacó. E quando ele abençoa, ele coloca Jacó como superior a seu irmão Esaú, porque a Bíblia dizia isso, mas não era exatamente dessa forma que Deus queria fazer o negócio. E a palavra diz que quando ele acabou de sair, com pouco tempo, Esaú chega. Agora imagine as irmãs, para achar uma caça não é fácil, irmão, dentro das matas, correndo risco de vida, animais selvagens, animais peçonhentos. As matas eram brenhas fechadas. E aquele rapaz entrou lá, foi lá, pegou a caça, trouxe, fez o... Mas quando ele leva para seu pai, quando escuta a voz, estremece. Aí diz assim, ele trouxe a comida e disse: meu pai, está aqui o guisado, me abençoa. Ele disse: oxe, meu filho, e quem era aquele que eu acabei de abençoar? Quando Esaú escuta isso, Esaú estremece de raiva. Isaac disse assim: veio teu irmão com sutileza. Uma pessoa que vem com sutileza, ele vem muitas vezes com cautela, com cuidado, mansinho. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo tudo por trás dos bastidores. E a palavra diz que Esaú disse assim: não tens nenhuma bênção para mim, meu pai? E ele chorou amargamente.
E a palavra diz que Jacó disse, Isaac disse assim: meu filho, eu coloquei ele por senhor de ti. Eu dei a ele as gorduras da terra, as riquezas da terra. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: que a tua bênção tu sobreviverás pela tua própria espada, e estarás debaixo do domínio do teu irmão. E a palavra diz que Esaú sai dali e diz assim: quando meu pai morrer, eu vou matá-lo. Vou matá-lo. Que aquela situação criou-se ali. Rebeca conseguiu um feito entre os dois irmãos. Qual foi o feito, pastor? Eles se tornarem inimigos mortais. E sendo inimigos mortais, Esaú disse: no dia que meu pai descer à sepultura, eu vou matar Jacó. Só que Rebeca era muito esperta. Rebeca soube. E aí o que é que Rebeca faz? Chama Isaac e diz: olha, é melhor a gente mandar nosso filho para as terras de meus pais, do meu irmão Labão, porque Esaú casou com as filhas dessa terra, porque as noras de Rebeca eram aquelas noras que mãe nenhuma quer ter. Diz que era daquela que faz pressão da sogra subir, bota a sogra para UPA, bota a sogra para restauração, mais ou menos isso. É daquelas sogras, daquelas noras, melhor dizendo, aquelas noras que bota a sogra lá em cima. E ela disse: olha, essas duas, ela arrumou duas mulheres, disse: tem sido para mim amargura de espírito. Imagine você com a nora, ela só faz raiva a você. É mais ou menos isso. É daquela sogra, daquela nora, que você não pode visitar o filho, você não pode falar com o filho, não pode falar com ela, que qualquer coisa já começa o problema. Não é? E aí a Bíblia diz que ela manda Jacó para Padã Arã, que eram as terras de seu pai e de seu irmão Labão, o pai de Rebeca, Betuel. Betuel era filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Porque Abraão teve 3 irmãos: Arã, Naor, os 2 irmãos, Arã e Naor. Então, Naor teve Betuel, que era sobrinho de Abraão. Betuel teve Labão e Rebeca. Rebeca era sobrinha, era prima em 2º grau de Isaac. E agora ele foge para a casa do seu irmão, do seu tio. E diz a palavra que quando ele fugia, os irmãos lembram que ele chegou num certo ponto do caminho e disse que se o Senhor levasse ele, trouxesse, desse pão para comer, veste para vestir, ele daria o dízimo de tudo e o Senhor seria o seu Deus. A Bíblia diz que Deus assim fez. Abençoou Jacó em tudo que você imaginar.
Jacó subiu para Padã-Arã, só ele, materialmente falando, só ele e um cajado, porque ele era pastor de ovelhas. No meio do caminho o Senhor apareceu a ele e disse para ele que estava com ele, lá no lugar chamado Luz, que ele deu o nome de Betel. E ele teve um sonho que ele viu uma escada que tocava nos céus, e o Senhor estava em cima, sobre a escada, e os anjos subiam e desciam a escada. Quando Jacó desperta daquele sono, daquele sonho, Jacó diz assim: o Senhor está aqui e eu não sabia. Então, se o Senhor for comigo, me trazer, me levar e me trazer em paz, der pão, der vestes, me abençoar. Aí ele fez um voto: eu vou dar o dízimo de tudo e o Senhor será o meu Deus. E quando Jacó chega lá, Deus começa a abençoar Jacó. Jacó passa cerca de aproximadamente, segundo o testemunho que ele dá lá na frente, 20 anos morando com seu sogro. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para as irmãs. Foram 14 anos. Escute só o que você vai ouvir agora. O negócio é muito tremendo. Quem espera em Deus recebe. Foram 14 anos Jacó trabalhando só por duas coisas: pela comida e pela moradia, e esperando um casamento. Ele não tinha salário. Porque quando ele passou 30 dias lá com seu tio sogro, com 30 dias que ele chegou, aí Labão chamou ele para uma reunião. Disse assim: olha, eu sei que tu és meu parente, mas tu não vai trabalhar para mim de graça. Diz qual é o teu salário. Aí Jacó disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos de graça por tua filha Raquel. Ó, irmão, o camarada ficou desesperado por Raquel, pela moça, porque Raquel era formosa à vista. E quando Jacó a viu, Jacó, eu vou usar a linguagem popular e nordestina, ficou arriado os 4 pneus para Raquel. E aí Jacó trabalha 7 anos, e o acordo era, quando findasse os 7 anos, casaria com Raquel. Só tinha direito à comida, ao dormir, às vestes, né? Mas salário não tinha. Ao fim de 7 anos, quando ele reivindica a sua mulher, Labão, ao invés de dar a filha Raquel, engana ele, dá a filha mais velha, Leia, que a Bíblia diz que ela tinha os olhos tenros, os olhos miúdos, ela tinha um defeito nos olhos. Talvez alguns dizem, se Leia fosse usar óculos hoje, ela usava aquele famoso, antigamente chamado fundo de garrafa. Já, mas lembra desse óculos, né? É lá. Depende do grau da pessoa, né? E alguns até chamam Raquel a feiosa, ou seja, Leia a feiosa. E quando Jacó vai para a noite de núpcias, porque a única coisa que ele podia ver dela antes do casamento eram os olhos, ou talvez nem viu por conta de, me parece que tem um equipamento chamado burca que eles colocam, se eu estiver equivocado, ele não vê nem o rosto da moça. Quando foi no outro dia pela manhã que ele percebeu que não era Raquel, era Leia que estava ali com ele. Aí ele foi lá e questionou Labão. Labão disse: olha, é porque aqui primeiro se dá a mais velha em casamento, para depois dar a mais nova. E aí Labão, agora foi um acordo de Labão com Jacó, não foi nem Jacó com Labão. Labão disse assim: termina a festa dessa aí, que era uma semana praticamente de festa. Quando tu terminar, aí agora eu vou te dar Raquel em casamento como filha.
a minha filha Raquel em casamento, e tu trabalha mais 7 anos de graça. Ou seja, quantos anos na realidade Jacó trabalhou por Raquel? 14 anos. Mas ele trabalhou feliz, viu? Contente, satisfeito. Agora ele estava, primeiro, ele trabalhou e não recebeu o pagamento, recebeu outro pagamento. Só que agora Labão adiantou o pagamento, mas ele ficou devendo os 7 anos. Só que quando terminou os 14 anos, Labão chamou Jacó para uma outra reunião e disse assim: eu sei que Deus tem me abençoado por tua causa. Você sabia que alguém é abençoado por causa de você? Você sabia disso? Porque o cuidado de Deus é com você. Às vezes alguém bate no peito e diz: não, sou eu não, é você que está lá de joelho orando, pedindo, clamando. E alguém não entende porque é que Deus abençoa tanto ele ou ela, é porque você está ali sempre pedindo por ele e por ela. Mas muitas vezes se torna egoísta. Muitas vezes fica com o nariz empinado, como diz alguns popularmente falando. Não reconhece muitas vezes a graça de Deus na sua vida. E Labão deu testemunho de Jacó, dizendo para ele, para os seus filhos, para a sua família, que desde o dia que Jacó pisou ali, que Deus estava abençoando ele por causa de Jacó. E alguém não entende porque muitas vezes o salário vem uma coisinha a mais. Alguém não entende porque muitas vezes alguém chama e diz assim: olha, toma isso aqui. Alguém não entende porque muitas vezes do nada surge uma bênção de Deus. Aí diz assim muitas vezes: não, porque eu sou um iluminado, amém, que seja. Eu sou um iluminado, amém, que seja. Mas você precisa entender que muitas vezes alguém é abençoado ou abençoada por causa de alguém. Isso é bíblico. Labão deu esse testemunho. Com Abraão, Deus disse assim: e lembrou-se Deus de Abraão e livrou a Ló. Ou seja, Ló foi abençoado por causa de Abraão. Vocês estão entendendo? Por causa de Abraão. 14 anos trabalhando de graça. Quando completou 14 anos, Labão fez outra reunião e disse assim: olha, diz aí qual é o teu salário. Terminou o tempo que a gente tinha feito o acordo, agora vamos ver qual é o salário. Jacó disse assim: olha, vou fazer o seguinte, a partir de hoje, e Jacó fez uma pergunta para Labão antes disso: quando é que eu vou poder trabalhar por minha causa? Ou seja, quando é que eu vou ter o meu salário? O que Jacó queria dizer para Labão é o seguinte: eu não vou passar a minha vida toda só te enriquecendo, trabalhando para você sem ver resultado nenhum. Eu quero saber, por isso que eu coloquei uma mensagem ontem, vocês irmãs viram, que nós temos que ter propósito. Propósito é a gente correr atrás de realizações. Eu vou ficar aqui estacionado porque Deus está vendo. Não, irmão, corre atrás. Diz assim: Jesus, estou correndo atrás, vai comigo, vem comigo, abre as portas, entra comigo. O que tiver travado, destrava, o que tiver fechado, abre. Porque Ele está vendo tu fazendo a tua parte. Aí Labão fez assim: diz qual é o teu salário. Jacó fez assim: olha, a partir de hoje eu vou, porque Jacó era pastor, eu vou cuidar do teu rebanho, e o meu salário vai ser o seguinte: todo bode, toda cabra que nascer malhado, salpicado e listrado, esse é meu.
Esse é meu salário. Tá certo assim? Se eu não pegar só os salpicados, malhado e listrado, e pegar outro animal que não seja dessa linhagem, será furto. Ou seja, eu estarei te roubando. Pode ser assim, Labão, está fechado o negócio. Pode ser. Só que Labão fez o seguinte: quando Labão fez o acordo, Labão disse assim para Jacó, mandou os filhos dele pegar tudo que é. Jacó não tinha acabado de dizer para ele, salpicado, malhado e listrado. Labão não tem o que fazer, pega todo salpicado, malhado e listrado, separa e leva com o rebanho dele. E não ficou nenhum praticamente, ou poucos. Aí Deus deu uma sabedoria, irmãos. Isso aqui a gente conhece aqui no Brasil como crença popular. Sabe o que foi que Jacó fez? Ele pegou as varas de castanheiro, pé de, que é caju, não sei, aveleira e uma outra árvore que fugiu da memória, descascou aquelas listas brancas. Tem umas listas. Ele deixou uma lista branca e outra normal. Lista branca normal. Levou para as pias, onde os animais iam comer. E quando eles chegavam lá, geralmente os animais acasalavam. E ali os animais, as fêmeas concebiam. Conceber não é ter, é gerar dentro. E quando elas concebiam, tem uma explicação, se eu não estiver equivocado, científica para isso, mas eu quero acreditar em milagre. Toda vez que as fortes iam para ali, Jacó botava lá as varas. Já viu aquele dito popular que diz assim, que quando uma mãe olha muito para uma criança, ela nasce parecida? Quando os animais começaram a dar cria, aí foi nascendo malhado, salpicado e listrado. Aí começou a nascer. Um dia Deus revela a Jacó um rebanho cheio de malhado, salpicado e listrado. Sabe o que era isso? A bênção de Deus. De uma forma sobrenatural na vida de Jacó. E o texto diz que Deus abençoou tanto Jacó, que o olhar de Labão com seus filhos já não era o mesmo com Jacó. Já começaram a olhar para Jacó atravessado. Porque tem gente que é assim, quando Deus começa a te abençoar, começa a olhar para você atravessado. Já não gosta. Quer que você fique na mesmice o tempo todo. Se Deus começa a abrir as portas para você, já começa a olhar para você com um olhar diferente. E um dia Deus disse assim, lá, Jacó, 20 anos depois, Deus disse assim, Jacó, está na hora de voltar para casa. Ei, Deus leva, mas Ele é o Deus que traz. Você pode dizer amém? Amém. E aí Jacó fez uma reunião com Rebeca, com Raquel, ou melhor dizendo, com Leia e Raquel, com Bila e Zilpa, que eram suas concubinas e servas das suas mulheres, e disse, olha, o Deus de meu pai, que me apareceu lá em Luz, lá em Betel, que se revelou para mim lá, Ele mandou eu voltar para a casa de meus pais, e eu quero saber se vocês vão comigo. E elas disseram, vamos, porque tudo que era nosso, nosso pai tirou, e ele nos vendeu, não temos mais herança nenhuma com nosso pai, vamos embora. Jacó sabia, se ele denunciasse a Labão que estava voltando, Labão não ia deixar. E Jacó sai escondido, pega todo o seu rebanho e volta. E a Bíblia diz que 3 dias depois, Labão sabe, toma conhecimento que Jacó fugiu, voltou para a casa de seus pais. Labão vai atrás, e Labão vai decidido a pegar Jacó e arrebentar com ele. Só que Deus
interviu antes. Escuta essa palavra aqui. Deus interviu antes que Labão fizesse alguma coisa com Jacó. Porque alguém planeja, mas só faz se Deus permitir. Pode planejar o que planejar, mas a palavra final é de Deus. E aí naquele encontro houve um acordo. Labão encontrou Jacó, o Senhor se encontrou com Labão no caminho e disse assim: não fale nem bem nem mal com Jacó. Através de sonhos Deus falou com Labão. Encontraram-se na montanha de Gileade. E a palavra diz que depois daquele concerto, do acordo, do pacto que fizeram, Jacó foi adiante e Labão voltou para as suas terras. Só, irmãos, existem coisas que há necessidade de consertar. Jacó tinha resolvido o primeiro problema, que foi com seu sogro. Agora tinha uma segunda questão, que era com seu irmão. Jacó sabia que ele estava em falta com seu irmão. E chegou a hora da prestação de contas. Chegou a hora do acerto. No capítulo 32, versículo 1 diz que Jacó foi recepcionado por um grupo. Que grupo foi esse? Capítulo 32 e verso 1. Quem foi que se encontrou com Jacó? Os anjos. E provavelmente Jacó foi consolado e foi orientado pelos anjos do Senhor. Porque anjo aqui tem sentido de proteção. Quando Jacó resolve o primeiro problema, que ele sai, chega em Maanaim, e ele encontra os anjos do Senhor. O texto diz, verso 2: quando Jacó os viu, disse: esse é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim, exército de Deus. Eu não sei quanto tempo Jacó passou ali naquela recepção, mas saiu coisa boa dali. Oh, aleluia. Oh, irmão, como Deus é tremendo. Jacó vinha numa tensão só. Eu quero acreditar que Jacó vinha numa pressão psicológica tão grande, porque ele tinha dois problemas sérios para resolver. Veja que coisa interessante. Ele saiu fugido da casa de seu pai 20 anos atrás, e estava voltando fugido agora 20 anos depois. E ele precisava consertar as coisas. Só que mesmo Jacó falhando, Deus estava com Jacó sob o domínio da sua vida, da sua história. E quando Labão tentou fazer mal, o Senhor apareceu a Labão e disse: ei, não vai fazer nada contra ele, ele é meu. Quando Jacó resolve o problema com seu sogro, Labão, em até certo ponto, foi meio arrogante. Tu sabe que havia poder nas minhas mãos para fazer contigo o que eu quisesse, né? Arrogância. Mas o poder está na mão de Deus, não é do homem não. Ele agora, quando ele termina aquele problema, o Senhor marca uma reunião. O próprio Deus marca uma reunião com Jacó. E eu quero acreditar, irmãs, que naquele dia Jacó, no encontro que ele teve com os anjos de Deus, ele contou: eu ainda tenho um problema para resolver, e eu preciso resolver essa situação. Só que esse problema ainda era mais sério ainda, porque a pessoa com quem ele ia se encontrar o tinha ameaçado de morte. Veja que negócio terrível. A pessoa que ele ia encontrar, que era seu irmão, disse para alguém
que eu vou usar essa expressão que não é bíblica, mas dá a entender, só sossegava quando tirasse a vida dele. E agora foi o que Jacó fez. Depois que ele foi confortado, recebeu a presença, a visita dos anjos de Deus. Vamos ver o versículo 3 agora, o que é que diz? Quem foi que tomou a decisão para resolver o problema? Foi quem machucou ou quem foi machucado? Quem machucou. Quem foi que machucou quem? Jacó machucou seu irmão Esaú. Aí o texto de verso 3: e enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, a terra de Seir, território de Edom. Só que quando Jacó enviou mensageiros, Jacó enviou presentes, mandou dizer que tinha presentes, contou um pouco da história dele no versículo 4. No versículo 5 falou das riquezas e glórias que Deus deu a ele, colocou tudo que ele tinha à disposição do seu irmão. Mas no versículo 6, Jacó recebeu uma notícia que deixou ele apavorado. O que é que diz o versículo 6? Diz assim: e os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te. Olha a notícia ruim agora. E 400 homens estão vindo com ele, irmão. Jacó entrou em desespero. As irmãs imaginem Jacó com um rebanho tenro, novo, os filhos ainda praticamente adolescentes ou pré-adolescentes. Lá vem Esaú, um homem vivido, sanguinário, e a notícia não era boa. Ele está vindo aí. Agora tem um problema, meu senhor. Ele está vindo com 400 homens ao teu encontro. Jacó, eu acredito que Jacó pensou comigo, espanto: agora estou acabado. Estou acabado. Verso 7 diz que ele teve medo. Então temeu muito e angustiou-se. Jacó ficou aperreado. É como se Jacó dissesse: hoje, pronto, hoje a coisa. Hoje Esaú arrebenta com tudo. Oi, irmão. Aí Jacó usa algumas estratégias. Verso 7 diz que ele repartiu os bandos em dois. Repartiu o povo em dois bandos. Com ele estavam as ovelhas e as vacas, os camelos. Porque dizia, ele estava certo que Esaú ia acabar com ele e toda a sua casa. E ele dizia assim: se Esaú vier um bando e ferir o outro, vai acontecer o quê? Vai escapar, eu vou conseguir salvar alguém. Porque para ele já estava determinado o mal. Só que Jacó, aparentemente, pensou que o mal estava determinado. Mas quem determina alguma coisa nem é Jacó e nem é Esaú. Quem determina alguma coisa é Deus. Aleluia, glória a Deus. É Deus. Glória a Deus. Agora eu vou deixar uma incógnita aqui para as irmãs. Qual foi o caminho que Jacó tomou para resolver a situação? Está no verso, a partir do verso 9. Jacó fez tudo o que ele precisava fazer. Dividiu o rebanho em dois grupos. Ficou com os animais.
E é como se ele dissesse: pronto, agora eu já fiz tudo o que precisava fazer. Qual foi o caminho que ele tomou agora? Hein? A oração. E não foi uma oração curta não, ele fez uma vigília. Jacó não passou 2 horinhas, 1 horinha, meia horinha conversando com Deus, não. Ele passou a noite. Porque na visão dele, o irmão dele vinha furiosamente para destruir a sua família, principalmente ele. E talvez viesse, viu, irmã? Acertar as contas. É como se Jacó pensasse: pronto, hoje ele vai cumprir a promessa. Só que Deus disse que ia levar, ia trazer em paz. E ele orou a noite toda, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas se você observar, ele ora, a oração dele vai até o versículo 12. São 4 versículos ele orando. Ele dá testemunho: com meu cajado passei o Jordão, agora estou retornando em bandos. A gente depois vai destrinchar isso aqui num outro culto de doutrina. E ele passa a noite, no versículo 13, diz assim: e passou ali aquela noite. Não foi assim? Jacó fez uma vigília. Jacó perdeu o sono naquela noite. A única coisa que ele podia fazer era orar. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A oração, irmão, é a arma mais poderosa que Deus colocou em tuas mãos. Talvez você nem entenda isso. Só que essa oração aqui não foi aquela oração que o povo reúne A, B, C. Porque irmã fulano, irmão Beltrano, a oração do irmão fulano, não é a tua oração, lá no teu quarto, lá na tua casa, lá no teu particular, lá na tua cadeira, lá no pé da tua cama. É aquela oração que Deus quer ouvir. E ele repartiu o rebanho. Isso foi uns 2 ou 3 dias antes, acredito eu. Depois ele mandou novamente os seus servos ir lá e levar um presente para seu irmão. Se as irmãs observar, a partir do verso 13 diz que ele preparou um presente para seus irmãos, para seu irmão, não é assim? Até o verso 21, a gente vê o relatório do presente. Mas no verso 22, o negócio estava muito sério, viu, irmão? Jacó faz outra vigília. Dessa vez é lá no Val de Jaboque. Eu vou concluir agora. Se as irmãs observar, verso 22 diz: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos, passou o val de Jaboque e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, e Jacó passou com eles também. Não foi assim? Ficou. Jacó precisava conversar a sós com Deus novamente. É dessa oração que eu estou falando. Não é aquela oração, me permita usar a expressão, Maria vai com as outras, que só ora se tiver irmã fulana, irmão cicrano, irmão beltrano. É aquela oração lá no teu quarto. Hoje eu vou passar a noite aqui conversando com Deus. Enquanto os meninos estão dormindo, o marido está dormindo, a mulher está dormindo, os filhos estão dormindo, eu estou aqui conversando com Deus. Eu preciso de um particular com Deus hoje. Responda para mim, não. Você tem tido particular com Deus? Ou só sabe orar confiando na oração de irmão fulano, irmão cicrano, irmão beltrano? Porque
é a tua oração que Deus quer ouvir. E naquela noite, Jacó passou a noite orando. E quando ele começou a orar, apareceu um varão. E ele passou a noite ali lutando com aquele varão. Mas escute, quando foi pela manhã, que o sol começou a aparecer, Deus deixou um sinal. Diga assim: Deus vai deixar um sinal. Alebecou da labacama soriandalais. E Jacó estava ali na oração, lutando com Deus para ser abençoado. E o homem que lutava com ele dizia: me solta que eu quero ir embora. Eu disse: não, solta e solta quando tu me abençoar. Só sai daqui quando a bênção chegar. E ele disse: como é que Deus chama teu nome? Eu disse: Jacó. Eu disse: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, príncipe de Deus. E quando Jacó se levantou, saiu daquele lugar, Jacó saiu, na linguagem popular nossa, mancando de um lado, que o anjo tocou na sua juntura. E para nós fecharmos agora, o anjo tocou na juntura da coxa. E quando Jacó olhou de longe, irmão, olha a hora chegando. Quando Jacó olhou de longe, que viu seu irmão com 400 homens, oh, glória a Deus. Veja o que é que Deus faz. Deus mudou o coração daquele que ameaçou ele de morte. 33 e verso de número 4. Jacó tomou a iniciativa de honrar o seu irmão. Quando Esaú viu isso, Esaú correu. Mas Esaú correu não foi mais para matá-lo. Bíblia diz que Esaú lançou-se sobre o pescoço dele, o beijou, e ambos choraram muito. Esse foi choro de duas coisas aqui. De que, irmã? De duas coisas aqui: arrependimento, perdão, alegria. Deus vai mudar o coração. Você crê nisso? Diga amém. Alguém que pensou, programou, até ameaçou, Deus vai tirar. Vai quebrantar o coração. Vai colocar perdão dentro do coração. E você vai ver a glória de Deus sendo manifesta. Se prepare e receba essa palavra profética. Dentro de alguns dias, alguém vai procurar alguém para pedir perdão. E vai dizer assim: escute, é profético isso aqui. Esqueça tudo o que passou. Não existe mais nada. Oh, glória a Deus. Você pode levantar sua mão para o céu, dar uma glória a Jesus? Vai, Deus, o Senhor está dizendo para você: alguém vai procurar alguém para pedir o perdão. Saia daqui nesta tarde de posse desta palavra. Mas qual foi a arma que Jacó usou? Acabou-se a oração. Você tem tudo. Você não precisa estar correndo para um lado, para o outro, subindo, descendo, procurando A, B, C, lugar A, B, C. Tu tem a tua casa.
É só entrar no teu quarto e fechar a porta. Pastor, não tem porta, tem cortina. Então fecha a cortina, irmão. Fecha a cortina. Ah, pastor, mas o menino, quem faz zoar o dia todo? Aproveita quando tiver todo mundo quieto, irmão. Vai orar. Confia na oração de ninguém, não. Saiba que você tem o livre acesso aos céus. A irmã fulana, quando ora, irmão fulano, meu Deus, que coisa tremenda. E a tua oração, irmão? Como é que fica? Serve de nada não a tua oração, não, é? Então tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse assim: se tudo que pedires, né? Tudo que mandar o teu companheiro pedir. Foi assim que Jesus falou, foi? Foi assim? Não. Tudo que você mandar a irmã fulana, que tem oração forte, poderosa, pedir, eu vou ouvir. Foi assim que Jesus falou? Ele disse, não. Tudo que você pedir querendo, é você vai receber. Ela tem que crer. Ai, pastor, não sei, eu não consigo passar horas em oração. Não é isso que o Senhor está dizendo. Elias orou menos de 30 segundos e desceu fogo do céu. Tem oração que tem que ser um pouco mais alongada, que é o caso de Jacó. Teve que fazer 2 vigílias, mas Deus ouviu ele, Deus resolveu. Então, use a ferramenta que Deus te deu, a oração. E Deus vai resolver todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a igreja do Senhor e os irmãos que também estão nos ouvindo através das redes sociais para a glória de Deus. Amém?